Hello, titia chegou, gente! Eu vou ler aqui um texto que eu recebi de uma querida seguidora aqui do canal, que é a Olga Cruxem, Olguinha Cruxem. Eu tinha lido esse texto em algum lugar, que eu não lembro onde foi, e ela acabou me mandando, e eu vou fazer a leitura aqui para vocês. Não sei o nome do autor, não sei a autoria, mas o nome é Dona Marcela. Eu não tenho como postar nenhum link com esse texto, porque eu não estou extraindo de nenhuma página, ok, gente? Só para deixar aqui o registro. Mas vamos lá. Dona Marcela, vamos lá. Desculpe, para onde está me levando? Perguntou a mulher baixinho, olhando confusa pela janela do carro. Dona Marcela, chegamos. Este é o lar de idosos Santa Ana. A partir de hoje, a senhora vai ficar aqui. Ficar aqui? A voz dela tremia. E a minha filha, ela não vem? Diz que vai telefonar, respondeu o motorista, colocando no chão uma pequena bolsa com um casaco, uma escova, uma fotografia antiga. Muita saúde, Dona Marcela. A senhora vai se sentir bem aqui. O carro partiu. Marcela ficou sozinha com o vento frio acariciando-lhe o rosto úmido. Na porta, uma mulher de bata azul a esperava. Seja bem-vinda, Dona Marcela. Eu sou a Nicoleta, enfermeira aqui. Venha, vou levá-la para seu quarto. Quarto? Eu tinha uma casa, um jardim e flores, disse Marcela. Aqui também vai ter flores. A senhora vai ver, respondeu Nicoleta com doçura. O quarto era pequeno, mas limpo. Na cama, ao lado, dormia uma senhora idosa. O nome dela é tia Ileana, explicou Nicoleta. Fala pouco. Tudo bem, sorriu Marcela. Eu nunca fui boa em ficar calada. Os dias passaram devagar. Os moradores eram silenciosos, cansados, cada um com suas lembranças. Alguns esperavam visitas que nunca chegavam, outros viviam apenas do passado. Mas Marcela não sabia ficar parada. Certa manhã pediu uma pá. O que vai fazer, Dona Marcela? Perguntou o porteiro. Preciso de um pedaço de terra, quero plantar flores. E plantou. Hortelã, manjericão, calêndulas. Aqui vai ser a nossa primavera. Se não temos o que esperar, vamos esperar florescer. Algumas semanas depois, o pátio cheirava a vida. Um dia, tia Ileana sussurrou. Cheira a infância. Sim, minha querida, respondeu Marcela. A infância e a Deus. Daquele dia em diante, Ileana voltou a falar. Marcela foi falar com a diretora. Deixe-nos fazer uma pequena oficina de costura e histórias. Todo mundo tem uma história. Se a gente não contar, ela morre com a gente. A diretora sorriu. Está bem, Dona Marcela. Se conseguir reunir o pessoal, eu arranjo os materiais. E conseguiu. Poucos dias depois, a sala de jantar estava cheia de vozes, risos e linhas coloridas. Eu fui uma costureira em lese, dizia uma. Eu fazia roupas para artistas, acrescentava outra. Marcela ria. Viram? Ainda estamos vivas. Temos mãos, temos coração. Só faltava vontade. A primavera verdadeira chegou. O lar estava diferente. Flores por toda parte, paredes pintadas, rostos sorridentes. Na porta, um poema de Marcela dizia, abre aspas, não importa onde é a tua casa, importa ter alguém que te escute e um pedaço de céu onde possas dizer obrigado, fecha aspas. Num domingo, um carro elegante parou em frente ao portão. Dele saiu uma jovem, elegante. A minha mãe está aqui, Marcela Ionita. Marcela estava no jardim regando as flores. Irina? Mamãe, vim te levar para casa. Para casa? Ela sorriu. Eu já estou em casa. Mamãe, me perdoe, achei que estava fazendo o melhor. Você fez o que sabia, minha filha. Mas veja, essas pessoas não têm mais ninguém. Se eu for embora, quem vai regar as flores delas? Mas mamãe, você não é obrigada a cuidar delas. Irina, o amor não é obrigação, é presente. Irina olhou ao redor. Flores, paz e sorrisos. É bonito aqui, mamãe. É, e o mais bonito é que eu achava que a vida tinha acabado.
e ela só estava começando. Desde então, Irina vinha todos os fins de semana, trazia frutas, doces, roupas. Marcela a apresentava com orgulho. Esta é minha filha. Ela me ensinou que não devemos ficar magoados com quem nos deixou. Devemos apenas mostrar que ainda sabemos ser felizes. Com o tempo, a diretora lhe disse: Dona Marcela, todos aqui a amam. Queremos que seja coordenadora das atividades. Eu? Com 73 anos? Riu ela. Sim, a senhora é a alma deste lugar. E assim, ela se tornou Dona Marcela, a mulher que trazia a esperança. Escrevia poemas, preparava chá de hortelã, organizava noites de canções. De onde vem tanta força? Perguntou Nicoleta. Das lágrimas que decidi não chorar. Transformei-as em sorrisos. 3 anos depois, o lar Santa Ana não era mais um lugar de solidão, mas de vida. Os jornais escreveram, abre aspas, os idosos que renasceram graças a uma mulher simples, fecha aspas. Marcela recebeu uma homenagem da prefeitura. Ao subir ao palco, disse apenas: obrigada. O maior prêmio é saber que ainda temos um propósito. A felicidade não vai embora com a juventude. Vai embora quando deixamos de amar. Numa manhã, Marcela partiu serenamente enquanto dormia. Na mesinha de cabeceira, um bilhete, abre aspas. Não chorem. Fui apenas regar as flores do outro lado. Cuidem uns dos outros. O amor nunca se aposenta, fecha aspas. Irina encontrou o bilhete e chorou, não de tristeza, mas de gratidão. Continuou o que a mãe havia começado. Visitava, ajudava, trazia flores e histórias. E assim, uma mulher simples, esquecida, tornou-se o início de uma nova vida para muitas almas. Porque às vezes não é preciso mudar o mundo inteiro. Basta regar uma flor e um coração. Repassem, por gentileza. Histórias como estas não podem ficar somente no seu celular. Não é o que nos acontece, é o que nós fazemos com o que nos acontece. É claro, né, que essa questão de muitas vezes você levar um pai, uma mãe para uma casa de repouso, e existem casas e casas de repouso, existem aqueles que simplesmente largam para lá como se descartasse um brinquedo, né? Mas existem aqueles que de fato, por uma série de fatores, acabam levando, né, seus idosos para lares como esse. E aqui esse texto traz uma série de reflexões. Tem frases aqui para a gente marcar num caderninho e deixar registrado. Por exemplo, se não temos o que esperar, vamos esperar florescer. Porque a todo momento nós lançamos sementes. O tempo todo nós lançamos sementes. Naquilo que nós pensamos, naquilo que nós dizemos, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós desejamos. E inevitavelmente essas sementes vão florescer. E quando a gente opta por lançar sementes que nos darão bons frutos, quando a gente trabalha com a consciência, inevitavelmente isso acontece. Ela foi levada para aquela casa de repouso, né, de forma, claro, né, foi uma grande surpresa para ela, mas ela soube, com o passar do tempo, transformar a própria condição, que poderia ser de alguém abandonada, na condição de alguém que veio para transformar a própria realidade daquele lugar e das pessoas que lá estavam. Ela de fato se tornou a alma daquele lugar. E quando ela chama a atenção, né, eu preciso me movimentar, eu preciso me expressar. A forma de expressão dela era o trabalho, por exemplo, de cultivar flores. E quando ela
ela começa a perceber que aquele movimento dela, como por exemplo aquela senhora que não falava, né? Começa a ver aquelas flores e expressa que aquilo tem cheiro de infância, tudo começa a clarear. Então vamos aproveitar o espaço e fazer com que as pessoas também participem, que elas se sintam vivas, porque a gente está aqui para isso, para viver. Então, ali eles se reúnem para contar histórias, aquelas que têm os seus talentos, né, os seus dons, como por exemplo na costura, têm a oportunidade de continuar também se expressando através do dom. Ninguém é inútil, gente. Mesmo pessoas que já não possam trabalhar, né, já não possam executar certas tarefas, mas sempre há algo que se possa executar. Sempre há uma forma de ser produtivo, de ser útil. Essa senhora foi tremendamente útil no momento em que ela estava sendo descartada. Tem uma outra frase dela aqui, justamente, né, na questão de montar a oficina. Todo mundo tem uma história, se a gente não contar, ela morre com a gente. Que riqueza poder conversar com pessoas que transmitem história, a sua história. História muitas vezes da sua vida, da sua família, e que nos trazem reflexões e que nos fazem pensar naquilo que de fato é importante, num mundo onde tantas coisas hoje em dia são descartáveis. Estamos vivas, temos mãos, temos coração, só faltava vontade. Quantas dessas pessoas que hoje vivem em casas de repouso, ou mesmo, né, crianças em orfanatos, poderiam ter uma vida muito mais leve dentro desses lugares se houvesse essa vontade. Ah, não, mas tudo precisa de dinheiro. Gente, eu concordo, mas às vezes o que falta é boa vontade de fato, ou vontade, como ela mesma falou. Quantos desses idosos estão aí tantas vezes encolhidinhos nessas casas de repouso, né? Esperando os dias passar, esperando uma visita que de fato nunca vem, quando na verdade eles poderiam estar ali vivendo uma outra vida, ou descobrindo uma nova vida. Porque tudo nessa vida é renovação. Tem se não me engano, é nos Estados Unidos, um programa que tem lá, onde eles unem idosos e crianças de orfanatos, né? Idosos que estão em casas de repouso e crianças de orfanatos. E eles, as crianças acho que são levadas até os idosos, se não me falha a memória. Imagine a interação, imagina que coisa fantástica. A interação dessas crianças com esses vovôs. Então são coisas simples, não precisa nada muito elaborado que demande fortunas. Falta vontade, ação, porque para tudo nessa vida tem jeito. Não importa onde é a tua casa, importa ter alguém que te escute e um pedaço do céu onde possas dizer obrigado. E a gente sabe o quanto a energia da gratidão movimenta. E muitas vezes, né, uma pessoa como essa, ela consegue exatamente movimentar o seu entorno porque ela não veste o papel da vítima. Isso não quer dizer que ela não sinta ou não sofra. Ela não abraça o papel da vítima. Isso é totalmente diferente. Porque todo mundo passa pelos seus bocados, pelos seus momentos complicados. Mas a forma como você reage a eles é o grande diferencial. Quando a filha chega, né, vou te levar para casa, ela fala, casa? Eu já estou em casa. Ela fez aquele lugar o seu lar. Mais do que casa, né? Casa é uma construção. Lar é outro tipo de construção. É uma construção de amor, de afeto, de energia. E ela conseguiu construir um lar naquela instituição. Até que ela, né, é promovida, né, a coordenadora do local, e a história dela acaba de alguma forma se espalhando, e ela é
reconhecida, né, como uma figura que faz a diferença dentro daquele lugar. E num dado momento perguntam para ela de onde ela tira essa força e ela fala: das lágrimas que decidi não chorar, transformei-a em sorrisos, né? Lágrimas para mim são instrumentos de limpeza, independentemente de qualquer coisa. Mas aqui eu entendo essas lágrimas que decidi não chorar, justamente não fazer do sofrimento um bote salva-vidas. Aquele sofrimento eu ressignifiquei, aquela dor de vir para um lugar e ser afastada do convívio dos meus, me fez refletir e eu decidi transformar isso em algo que fosse positivo e construtivo para mim e para os demais, e foi exatamente o que ela fez. E quando ela parte, ela deixa, né, esse bilhete: não chorem, fui apenas regar as flores do outro lado, cuidem uns dos outros, o amor nunca se aposenta. Não há limites quando se há intenção no bem. Não há limites onde há amor, não há limites onde há boa vontade. O mundo é transformado não pelas grandes ações. O mundo é transformado por aquela intenção amorosa que surge às vezes de pessoas que aparentemente não têm condições de realizar grandes obras. Aí eu vou deixar uma pergunta para vocês. O que é uma grande obra? É grande em que sentido? De tamanho, de dinheiro envolvido ou de corações que são tocados? Você não é preciso mudar o mundo inteiro, basta regar uma flor e um coração. Quantas vezes a gente cruza com pessoas nas nossas vidas e que estão passando seus desafios e uma simples conversa, um olhar, um momento, um abraço, transforma a vida daquelas pessoas. Isso é o regar uma flor, regar um coração. Isso é grandioso. A gente não precisa se preocupar com essas questões de ser grande ou ser pequeno, de fazer por muito. Faça, só faça. Vocês acham que quando ela entrou nessa instituição, ela foi nessa intenção? Né? Se passou pela cabeça dela? Não. Isso foi acontecendo. E ela foi utilizando o que ela tinha dentro dela e o que havia possibilidade de ser feito e foi trabalhando. E foi seguindo o caminho dela. E ali ela foi encontrando também o respaldo, né, na figura da diretora, na figura dos demais companheiros dentro da instituição, para que ela pudesse realizar a obra dela. O grande problema é que às vezes a gente cria expectativas. Eu vou fazer assim para ficar assado. Apenas faça. Ela não entrou aqui com a intenção de salvar ninguém. Ela entrou aqui e resolveu transformar aquele momento, ressignificar, eu diria. Já pensou, né? Você, né, uma mulher ativa, inteligente, lúcida, e de repente vai para uma casa de repouso. Ah, um ponto importante, né? Vai para uma casa de repouso porque, conforme a filha achou que estava fazendo melhor. A frase mais emblemática eu já ia esquecendo. Um momento. Esta é minha filha. Ela me ensinou que não devemos ficar magoados com quem nos deixou. Devemos apenas mostrar que ainda sabemos ser felizes. Ou seja, de novo aquela velha história. A gente não se deixar abater ou contaminar pelo que o outro faz, pelo que o outro nos diz. Vejam, a filha achou que estava fazendo melhor. Na cabeça dela era o melhor. Marcela entendeu desta forma. Ela me ensinou que não devemos ficar magoados com quem nos deixou. Porque não há veneno pior para a alma do que a tal da mágoa. Quer desencadear qualquer processo na sua saúde? Se magoe. Não tem como não tem como não. Isso é fato. Não tem como negar isso. Quer se curar?
libere. Se perdoe, inclusive. Porque realmente a gente não deve perdão a ninguém, ninguém nos deve perdão. A gente se deve perdão. Muitas vezes por sustentar mágoas, muitas vezes por criar expectativas, muitas vezes por alimentar memórias que nada nos acrescenta. Absolutamente nada. E quando a gente se perdoa, a gente realmente se liberta. Quando a gente se liberta, a gente percebe que a vida não é aquele horror ou aquele drama que muitas vezes a gente acreditou que seria. As coisas se tornam mais simples. Esse texto fala de tudo, fala de amor, fala de perdão, fala de simplicidade, fala de transformação, fala de ressignificar, fala de curar num nível muito, muito profundo. E eu deixo ele aqui para reflexão. Conforme for, eu copio, publico ele lá no Telegram, no grupo Titi e a Márcia, mas que a gente se lembre disso, que a gente não precisa mudar o mundo inteiro, a gente só precisa mudar o nosso mundo. E quando a gente muda o nosso mundo, de alguma forma, a gente também afeta o nosso entorno. Certo, crianças? Olga, minha querida, um beijo para você, gratidão por essa riqueza de texto que você me mandou. Na hora eu não salvei e acabou passando batido, e poucos dias depois você me mandou exatamente esse texto. Que Deus te abençoe, minha querida. E a vocês, crianças, um grande beijo. A gente se vê no próximo conteúdo. Até!